Estudiante México, guerrero, México, tribu ya, Pues ustedes han recorrido Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Qué sienten o qué están pensando ahorita ya al final de la caravana sudamericana? Pues al recorrer todas estas partes nos hemos dado cuenta de la problemática que está pasando también aquí en Brasil. En los diferentes lugares donde hemos ido nos han comentado que hay también desaparecidos, que también hay asesinados. Y pues lo que estamos sintiendo es tristeza por el tipo de gobierno que tenemos, tanto en México como en otros lugares, que son personas insensibles, que no se tientan con el corazón por dañar a otras personas. ¿Y en Argentina qué vieron en Argentina? En Argentina hay también miles de desaparecidos, muchas personas, desgraciadamente ellas ya los dan por muertos, la diferencia es que nosotros andamos en búsqueda de nuestros hijos vivos, pero realmente es algo muy triste darse cuenta que en diferentes partes está ocurriendo lo mismo. ¿Qué fue lo más fuerte las comunidades que encontraron en Argentina particularmente? Lo más triste es darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Es muy triste darse cuenta de toda la impunidad que hay en los diferentes países, que al gobierno no le importa matar, desaparecer, asesinar, inclusive hasta mutilar a personas. Eso es lo que es algo fuerte para nosotros darnos cuenta de eso. El día de ayer fuimos a visitar a una persona aquí en Río y pues fue un impacto para mí verlo mutilado, porque se me vino todo lo que nosotros estamos pasando, y pues es algo que rezamos a Dios todos los días por encontrar a nuestros hijos bien. ¿Y en Uruguay qué es importante saber de Uruguay? Pues es la misma historia, desplazamientos de los indígenas, desplazamientos de la gente humilde, secuestros, los delincuentes también. Haga de cuenta, es un espejo México con Sudamérica, porque es la similitud son iguales lo que está sucediendo en México a lo que ha sucedido aquí. Y en Brasil se vende una imagen de Brasil que es las playas, algo muy bonito, el Cristo. ¿Qué ustedes encontraron y qué aprendieron aquí? Pues sí, tiene cosas muy bonitas Brasil, pero está la otra parte que no lo dice el gobierno, que no lo dicen las televisoras. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El desplazamiento, ¿cómo se dice? Perdón. El daño que se le hace a los indígenas al desplazarlos de sus lugares, la discriminación sobre todo a la gente humilde y sobre todo aquí la gente negra, que por ser negros o por vivir en favelas las discriminan o las despojan, las desaparecen, o las llevan a matar. ¿Y su encuentro con las Madres de Mayo de San Pablo y las madres aquí de favela, cómo fue eso? Pues algo que nos fortaleció a nosotras como madres al escuchar a doña Norita y a las otras madres, porque pues prácticamente nos aconsejaron de lo que tenemos que hacer. Ellas ya llevan mucho tiempo en su lucha y realmente es una admiración que sentimos por ellas, porque ellas es mucho tiempo el que tienen ese problema, pero ellas, como lo digo, ya dan a sus hijos por muertos. Nosotros continuamos buscándolos en vida. Ellas nos dijeron que debemos de cuidarnos porque cuando encontremos a nuestros hijos debemos estar bien. Son consejos que valoramos y realmente una admiración muy grande por ellos. Y ya para acabar, ¿qué se aprendió de aquí, de la caravana en Sudamérica? Se aprendió mucho cómo ver que resisten, cómo ver que pues la forma en que luchan aquí es similar. De hecho estamos sufriendo lo mismo, es similar, protestando, exigiéndole al gobierno las cosas, los indígenas protestando y defendiendo su territorio, que es lo mismo que sucede en México. Nosotros como padres buscando a nuestros hijos, que es cosa que las de aquí, que lo que han sufrido, también lo han hecho.
Poderia ser um pequeno resgate de lo que se passou em México e como está a situação atual? Pues el día 26 de septiembre nuestros hijos fueron atacados por la policía municipal. A los 20 minutos se encuentra el cuartel de militares que realmente no hizo nada por defender a nuestros hijos, que supuestamente están para defender a su pueblo, pero no, únicamente se presentaron para reprimirlos. A partir de esa fecha, pues nosotros como padres hemos buscado a nuestros hijos en diferentes lugares. Prácticamente hemos recorrido todo Iguala, no hemos dejado lugar alguno. Hemos ido a cuevas, a minas, hemos logrado entrar hasta en minas, tanta es nuestra desesperación. También fuimos al cuartel militar, donde no nos importó enfrentarnos a los militares. Desgraciadamente, afortunadamente no pasó mayores. Sí hubo golpes hacia los padres, hacia los alumnos, pero es nuestra desesperación por encontrar a nuestros hijos. El gobierno lo que dice es que nuestros hijos están muertos. Primero los dio muertos en fosas, cosas que fue desmentida por las peritos argentinas. Ya posterior sacó que habían sido tirados al río, cosa que no pudo demostrar. Su tercera versión es que fueron calcinados, pero él únicamente basa su versión histórica en la declaración de 3 personas que supuestamente participaron, pero pues no lo ha podido comprobar, científicamente no está comprobado. No hay pruebas científicas que demuestren que realmente nuestros hijos están muertos. Por eso nosotros continuamos buscando a nuestros hijos en vida. Siempre ha sido la exigencia hacia el gobierno porque fueron policías quienes se llevaron a nuestros hijos. Queremos que ya no ocurra nuevamente otro crimen de Estado, no solo en México, tampoco acá en Brasil, que ya no ocurra. Y ese es el objetivo, organizarnos con ustedes, articular esa red de solidarización internacionalmente, donde podamos vernos unidos, donde toda Latinoamérica se una, todos los estudiantes se unan, donde diga, los estudiantes de Latinoamérica perdieron el miedo y están levantando la voz. Y si algo sucede en Ayotzinapa, ustedes aquí como jóvenes o como organizaciones sociales o como colectivos están subiendo luego a internet a difundir todo lo que está pasando en Ayotzinapa. Y si algo pasa acá con ustedes, nosotros en Ayotzinapa a subir toda a informação a nossa... Pode dizer pouquinho o que é o Movimento Mães de Maio? O Movimento Mãe de Maio nasceu após a morte dos nossos filhos. O estado de São Paulo ele fez uma retaliação, matando mais de 600 jovens no espaço de uma semana no estado de São Paulo. Então houve várias pesquisas e a última foi a da Universidade de Harvard, que constatou que foram mais de 600, mas também já saiu uma da Universidade de São Carlos, que eles constataram que no mês de maio, o maio inteiro foi o maio sangrento, com mais de 1.300 assassinatos no estado de São Paulo. Então surgiu o movimento por necessidade, um movimento que nasceu uma missão que foi dada pelo meu filho, que a gente tem que lutar pelos que estão vivos e por direitos, chega de deveres. E como é que tem sido a atuação das mães desde então, além desse diálogo com as pesquisas, o que as Mães de Maio têm feito? Sim, as Mães de Maio elas têm batido de frente muito com as pesquisas, porque a gente quer o fato real, Geralmente as pesquisas ela é necessária, mas elas são paliativas. A gente quer o fato real, a gente quer a história que não foi contada e nós achamos por melhor nacionalizar a nossa luta e também agora mais do que nunca a gente globalizar a nossa luta na América Latina, porque nós exigimos que a América Latina seja desmilitarizada, exigimos que a América Latina tenha a democracia verdadeiramente para os pobres, para os negros, para os indígenas, que nós somos as pessoas mais vulneráveis, entendeu? E eles têm uma cultura para nos exterminar e nós estamos aqui para gritar como mãe. E você poderia falar um pouco mais sobre essa questão da desmilitarização? Sim, a desmilitarização é necessária, porque a gente não aceitamos no nosso país, Brasil, que a gente tem a gente vivemos no Estado Democrático de Direito com a polícia militarizada. A gente não podemos aceitar esse respaldo da ditadura. Se ela acabou, por que deixar essa herança para nós? Então nós temos que eliminar, quando a gente eliminar a militarização, a polícia militarizada, com certeza a gente acaba quase com 80% da violência no nosso país. Porque quando a gente tem uma polícia militarizada, a gente tem uma população violenta. E vocês, no caso, estão aqui em solidariedade aos companheiros da Solidariedade 43. Poderia falar um pouco como você vê essa relação entre os diversos movimentos que estão lutando pelo resgate de seus filhos? Sim, não é diferente, Eu sou irmã de um desaparecido de 80 do tempo do Esquadrão da Morte, lá em São Paulo,
né? Minha mãe está esperando meu irmão há 35 anos e aqui no Brasil a realidade é outra. Desapareceu, pode ter certeza que é óbito, né? E a gente vê o mesmo elo, a mesma realidade, o que aconteceu com os 43. Então os 43 não foram só eles, já vem lá a cultura já lá atrás. Então a gente temos que bater de frente, gritar um grito por esses 43 que eles têm vozes. E nós estamos aqui para gritar, porque o elo não é igual, é criminalização da pobreza, entendeu? Então quando a gente tem aqui a criminalização da pobreza, os pobres têm que se levantar, que nós somos a maioria. E só para terminar, tanto vocês quanto até as Mães da Praça, que também foi uma inspiração, e agora a Solidariedade 43, trabalham muito essa questão da memória, a importância da memória, que afinal os filhos e todo mundo está sendo apagado. Você poderia falar um pouco qual é a importância da memória para a luta dos movimentos sociais? Nossa, a memória é fundamental. Se um país que não vive de uma memória, que tenta não reconhecer a memória da escravatura, a gente vê um país uma escravação muito mais pior do que foi no tempo da escravatura. Quando a gente vê um país que assinou a Lei Áurea, né, de lápis, qualquer um apaga, a gente vê que o fascismo está aí. Né, de não assinar de caneta, porque poderia ter assinado de caneta, né? Então a gente tem que exigir a memória, a reparação. Então o que as Mães de Maio vêm fazendo ao longo desses 9 anos, que vai completar 10, porque o Brasil ele começa a ver a justiça quando há, depois de 10 anos e depois de década. Então a gente não aceitamos. Então como a gente sendo mãe, a gente não aceita que a memória dos nossos filhos foi apagada, porque nossos filhos quando nasceram, saiu de dentro de nós. Então quando a mãe ela tem um dom de dar luz a um ser humano, então a gente tem, e ele é arrancado de nós não podemos esquecer dessa parte amputada. Então a gente fizemos o filme da Bienal, do filme Apelo, a qual o texto vem dizendo o que é a realidade. E eu vou pretender dar essa realidade dessa memória dos que se foram, porque do passado e do presente ele tem que ser lembrado no futuro. Então nós vamos escrever a história do movimento Mãe de Maio, a história dos nossos filhos, né? A gente vamos implantar essa história dentro do quilombo do Jabaquara, que é um elo Santos em São Paulo, né? Onde os escravos vinham de Santos e tinha uma casa de passagem lá no quilombo do Jabaquara. E a gente vamos escrever essa memória dos crimes de maio, que ela não pode ser apagada, né? Se a gente apagar uma história, a gente não tem um país democratizado. Então a memória é fundamental, né? A memória é tudo. E a memória dos nossos filhos já está sendo escrita, porque quando a gente pede a globalização dessa luta, a gente encara essa globalização dessa luta e da resistência, é uma memória que está aí, que nós implantamos, e pode ter certeza, jamais esqueceremos dos 43, jamais esqueceremos de 300, de 400, dos que se foram. E eu vou dar a parte desse filme Apelo, o texto, porque o texto a gente acaba enxugando no geral de um release que a gente tem que mostrar. Levaram nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e tataravós, todos mortos no mesmo dia, esse dia longo do ano que persiste e não acabar. Foram mortos pelas mesmas mãos que muda de cor. É a mão do mando de gente que tem a lei, o dinheiro e as armas ao seu favor. É a mão do capitão do mato que está atrás de cada homem fardado, de gente que dá nome a avenidas e estradas que atravessam essas terras. Mas lembre-se, foram nossos filhos que morreram e não tiveram funeral, não viraram monumento e nem nome de rua. Foram nossos filhos que morreram sem a proteção das leis e sem a satisfação do dinheiro. Eles viveram 13, 15, 20, 30 e 40 anos. Nós carregamos ele em nossa barriga, nós temos a luz, nós demos a vida. Isso nós não vamos esquecer. Como eles ousam negar que a gente fale o nome dos nossos filhos? Como se proíbe enterrar os corpos sem nome que se acumulam pelo campo? Por que eles querem tirar esse pedaço de nós? Não esqueceremos essa parte amputada, essa dor que dói como uma fisgada do membro que já não existe mais. E vocês? Vão me ajudar a erguer esses mortos? Vão me ajudar a erguer esses túmulos? Não deixe que meu grito se transforme numa palavra muda a ecoar pela paisagem. Me ajude a barrar do rajar das metralhadoras. Mas lembre-se, eles morreram como filho, irmão, pais e avós, não como terrorista e nem como escravo.
temos que lembrar dos nossos, temos que lembrar dos mortos. Esse é o dever dos vivos. Esse trabalho não é um trabalho perdido. Os nossos mortos e desaparecidos têm voz. Muito obrigado. Em primeiro lugar, seu nome e do que você faz parte, de que grupo você faz parte? Eu me chamo Márcia Puri Vaz Galvão e eu faço parte de um coletivo que está começando inédito no Brasil, tem um ano que ele existe, desde 2014, chamado Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. E você poderia me explicar um pouquinho mais o que é esse coletivo? Esse coletivo, ele nasceu a partir de um projeto da Comissão da Anistia, lá em Brasília, que se chama Clínicas do Testemunho. O Clínicas do Testemunho, ele surge para quê? Para tentar ajudar pessoas que estiveram presas durante o período da ditadura civil-militar e familiares dessas pessoas que estiveram presas ou familiares de desaparecidos, enfim, qualquer envolvimento com relação à questão da ditadura civil-militar, para fazer um atendimento clínico psicológico, por esse viés. A partir desse grupo, do Clínicas, né, desse trabalho, muitos filhos, como eu, que sou filha, fomos nos conhecendo e descobrimos algumas afinidades. Uma curiosa é que a grande maioria dos filhos, pelo menos que a gente conheceu até agora, de pessoas que foram perseguidas na ditadura militar, são artistas, trabalham com arte, de alguma maneira. Tem músico, tem gente de teatro, tem gente que trabalha com artes visuais. A grande maioria está ligado à arte de alguma forma. E isso tá, ok, é até bonitinho. Aí veio o lado mais punk, que nos encontros, quando a gente conseguiu reunir só filhos, reuniões onde não tinham pessoas que foram torturadas, pessoas inclusive que não conseguem andar direito, que têm problemas físicos por causa da tortura, eram só filhos, a gente começou a identificar as mesmas queixas com relação à vida toda. A gente observou que a gente Eu escutava, uma coisa incrível que acontecia, eu escutava um colega, um companheiro qualquer, falar das questões dele, e era exatamente o que eu tinha para dizer. Claro, mudava o nome da pessoa, o local, mas a essência era a mesma dor, era o mesmo medo, era a mesma raiva, era a mesma insegurança e era a mesma sensação de que a gente não pertence a nada, não faz parte de lugar nenhum, de sem nação, uma sensação de não pertencimento. Enfim, fala mais? Sim, e para saber melhor como isso funciona, porque pelo que eu entendi até agora, vocês envolvem não só filhos do caso brasileiro, também tem diálogo com filhos de outros processos na América Latina, não? Porque na verdade a ditadura civil-militar, ela não foi uma coisa exclusiva do Brasil. Ela foi financiada pelos Estados Unidos em diversos países da América Latina. Aqui, né, no Brasil, no Uruguai, onde eu nasci, na Argentina, que é o país que está mais avançado na questão da reparação e da verdade, de trazer a verdade à tona e de preservar a memória. No Chile, enfim, diversos países. Então, já que se a ditadura civil-militar foi na América Latina, então se abriu essa possibilidade de atender pessoas de fora. O grupo se chama Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, mas não são só filhos e netos, tem enteados, tem sobrinhos, descendentes, né? Pessoas que descendem, que vieram depois filhos e sobrinhos e enfim. Não tem avô, avó, mãe de preso, de ex-preso político e tal, mas os descendentes todos podem entrar. O nosso desejo é que a gente possa, né, ir crescendo junto, trabalhando, e possa ir se especializando
na nossa própria causa, que está ligada à ditadura civil-militar, mas também que a gente possa trabalhar e receber filhos da opressão e da violência e da perseguição do Estado hoje. Porque a gente também entende que a ditadura civil-militar foi aquilo, ela acabou, né, ali, né, daquela forma formal. Porém, o Estado continua oprimindo, o Estado continua perseguindo, o Estado continua matando, o Estado continua desaparecendo com pessoas. Então tem uma galera aí, principalmente jovens, negros, pessoas da periferia, pobres, que a ideia é poder, daqui a alguns anos, poder abrir para qualquer perseguido político, em qualquer instância. E aproveitando exatamente esse ponto, nós estamos aqui recebendo a Caravana 43 no Rio de Janeiro. Gostaria que você pudesse falar um pouco, já trouxe agora, essa relação, qual é a importância dessa solidariedade, qual é as questões que são similares entre o processo da Caravana 43 e os filhos de quem sofreu, do grupo de filhos e netos. Do grupo de filhos e netos. Eu acho o seguinte, a causa, qualquer causa que envolva direitos humanos, ela, assim, não tem uma ligação direta entre a causa dos filhos e netos, que lutam por memória, verdade, justiça e reparação do período da ditadura, que esse é o nosso foco atual, né? Eu disse que no futuro a gente quer abrir, a gente não está pronto, com a caravana. Se você for olhar assim de forma rápida, não tem nada a ver. Mas é só você parar um pouquinho que você vai ver que a luta é a mesma, é o mesmo Estado, é a mesma opressão, desapareceram com pessoas. Aqui no Brasil, desapareceram pessoas. Na Argentina, desapareceram milhares de pessoas. 400 não sei quantas crianças, bebês, desapareceram. Agora estão sendo encontrados, alguns, que bom. Mas, então assim, a violência do Estado em cima do povo, ela é a mesma. Não tem diferença. Nesse sentido, não existe diferença entre eu aqui falando, ou nós do grupo Filhos e Netos, e aquelas pessoas que estavam na mesa da caravana do México. Eu me identifico, tudo que eles estavam falando ali, eu me identifico desde 1971, quando eu nasci. Eu escuto aquela fala ali de outra maneira. Ou seja, é uma mesma luta, é uma mesma causa. E a importância dessa caravana, eu acho que principalmente aqui no Brasil, é essa força dessas mães que acabaram de perder 43 jovens, filhos. Eu sou mãe. Sair em caravana pela América do Sul, cara, sabe? Numa situação que, por mais que seja uma dor ferrada, né? No momento de muita dor, né? De perder um filho dessa maneira, pelo Estado. A violência do Estado, ela tem uma peculiaridade que ela te agride, ela te chega de uma forma que ela fica, é como se fosse aquela marca que fazem nos bois, sabe, pra marcar. A violência do Estado, ela fica uma marca mais ou menos assim, porque é justamente o Estado que deveria te proteger. É justamente o Estado que está ali para cumprir o papel em favor da sociedade, de todos nós. E esse Estado vai e mata seu filho, mata você, te persegue, não te deixa se alimentar bem, porque não te paga bem, você não tem direito a uma boa escola, porque a escola tem que ser a saúde, enfim. É uma luta, a luta é uma só, é a luta pelos direitos humanos, é a luta pelo direito à vida, pelo direito à dignidade. Ela é nossa, ela é de todos nós, qualquer pessoa. Eu não vejo diferença. E acho importante eles estarem fazendo isso, terem essa garra, essa força de sair pela América do Sul, 4 países, né? 3, 4 países, Argentina, Uruguai, Brasil, 3 países. E isso isso é uma forma de mostrar para esse Estado canalha que a gente não vai calar. Porque é muito mais fácil ficar chorando em casa pela dor dessa perda por uma mãe. Eu não sei como é que seria se fosse comigo, se fosse a minha filha. Eu sei o que é perder uma mãe.
E a mesma força que move essas mães e esse pai, essa galera que está ali, é a mesma que me faz, a mim e os meus companheiros, de estar lutando por memória. Porque a gente precisa da nossa memória para a gente poder se compreender dentro do mundo, entender o mundo e dar uma guinada diferente no futuro. Porque quanto tem que lembrar, tem que falar, tem que saber, não no sentido de ficar sofrendo, lembranças e memória, como eu sofro. Não, no sentido de memória, de construção, de embasamento e de fortaleza para poder seguir e para que nunca mais aconteça. Muchas gracias por este apoyo que nos llevamos. Nos vamos más fortalecidos y esperemos que con la ayuda de todos ustedes puedan entregarnos a nuestros hijos. Muchas gracias de verdad y hasta pronto. Buenas noches, mi nombre es Isa de Jiménez Vargas. Quiero darles las gracias a todos por toda la solidaridad mostrada, todo el amor, el recibimiento que nos dieron, a los organizadores por pagar todos nuestros gastos. Y bueno, queremos darles las gracias por todo su apoyo. Queremos que ahora que nos vayamos, continúen ustedes protestando y levantando la voz por los 43 de Ayotzinapa. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mario César González Contreras y el nombre de mi hijo es César Manuel González Hernández. Muchísimas gracias a esta caravana, muchísimas gracias a nuestros hermanos argentinos de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, de nuestros hermanos brasileños, San Pablo, Porto Alegre y Brasil, Río. Muchísimas gracias. Yo no le llamo caravana del sur, yo le llamo caravana del amor, porque es lo que hemos encontrado hacia nuestros hijos. Nosotros como padres nos llevamos una gran sorpresa de cómo nos recibieron acá en esta caravana. Muchísimas gracias a todos los colectivos, a todas las organizaciones que hicieron lo imposible de trabajar las niñas, de trabajar tanto por traerlos acá para que pagaran nuestros pasajes. Muchísimas gracias. Y a todos, muchísimas gracias, porque no recibimos más que amor acá de esta caravana. Muchísimas gracias, hermanos latinos. Buenas noches. Esta es la caravana. Hoy su última actividad en esta noche. Hoy cerramos esta caravana donde encontramos gente hermosa, donde encontramos gente que dijo la consigna de Ayotzinapa es nuestra, gente que dijo la consigna de vivos se nos llevaron y vivos nos queremos, nunca va a morir. Gracias al pueblo de Córdoba, gracias al pueblo de Rosario, gracias al pueblo de Buenos Aires, de Argentina, gracias a Montevideo, en Uruguay, gracias San Pablo, gracias Puerto Alegre, gracias Río de Janeiro. Sigan apoyando a Ayotzinapa, sigan pidiendo la presentación con vida de mis 43 hermanos. Sigan pidiendo justicia por los 3 compañeros caídos el 27 de septiembre. Nosotros llevamos el compromiso firme que desde Ayotzinapa vamos a pedir justicia por todos los crímenes que han ocurrido en Argentina, en Uruguay, Brasil, Perú, Chile, en toda Latinoamérica vamos a gritar justicia. Latinoamérica se tiene que liberar. Latinoamérica tiene que acabar con el terrorismo de Estado, señores. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la injusticia. Señores, nosotros llevamos casi 9 meses luchando, exigiendo que aparezcan nuestros compañeros.
que el gobierno mexicano me los presente. Llevamos casi 9 meses sin tener ni una respuesta. Llevamos casi 9 meses de dolor, pero también llevamos rabia en nuestra sangre, tenemos rabia en nuestro corazón, rabia de ver tantas injusticias, de ver cómo los casos quedan en impunidad. Nosotros ya no vamos a permitir otro 26 de septiembre, nosotros ya no queremos otra masacre más, otra desaparición forzada más, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica. Hay que unir fuerzas, hay que articular las luchas, hay que unificar nuestras fuerzas, señores, para vencer y triunfar. Hay que seguir ejemplo de personas que han luchado, hay que seguir ejemplo de aquellas personas que vencen el miedo, de aquellas personas que se quitan la venda de la boca y gritan justicia. Tenemos que hacer eso como pueblo, como hermanos. No hay que dejar a Ayotzinapa sola. Queremos vida eterna para Ayotzinapa. Queremos la presentación con vida de mis 43 hermanos. Queremos justicia, señores. Esa es nuestra rabia, esa es nuestra hambre. Justicia, no solo en Ayotzinapa, también aquí, señores. Aquí hay desapariciones, aquí hay masacre. Aquí en Brasil lo vimos, señores. Vimos cómo actúa el gobierno. Vimos cómo el sistema nos está pisoteando. Vimos cómo los gobiernos están globalizando las desapariciones forzadas. Vimos todo eso, señores. Nosotros nos llevamos el corazón, cierto, estamos dolidos, pero nos llevamos el corazón alegre de encontrar a personas como ustedes, personas que van a gritar justicia por Ayotzinapa, personas que nunca van a dejar solo a los 43 padres de familia, personas que nunca van a dejar solo a los alumnos de Ayotzinapa. Nosotros queremos que nos sigan apoyando. Esa es la exigencia, esa es la petición, ese es el favor que le pedimos. No podemos permitir que el caso Iguala quede en la impunidad. No podemos permitir que nuestros compañeros queden en el olvido. No, señores, los queremos presentes, los queremos de regreso en Ayotzinapa, los queremos de regreso rellenando esas 43 butacas, esas 43 sillas que se encuentran en la normal Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa, Guerrero. No nos despedimos, señores, no nos despedimos, porque esta lucha, una vez encontrando a nuestros compañeros, no la podemos dejar, tenemos que continuar hasta que haya un cambio, señores. Pronto nos vamos a volver a encontrar, pronto vamos a gritar justicia, pronto daremos la vuelta, aquellos que están arriba van a caer, y nosotros vamos a llegar al puesto de arriba, todos juntos, y vamos a comer, vamos a gozar de la justicia, vamos a gozar de la libertad, señores. Eso es lo que queremos. Arriba Ayotzinapa, presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Basta al terrorismo de Estado, que triunfe la resistencia y hasta la victoria siempre, compañeros. No sé, testigos no habrán, me olvidarán, sigue la misma historia, el día a día, sangre que corre, muertos por SIDA, guerra mundial se clona. 17 primaveras, iba a la universidad, se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. Me hacías falta y tú no estabas, Dios, rezos fueron pocos, gritos locos, planes, sueños, a plomo y sangre orían otros, familia como nosotros. Escuché varias explosiones, budum badam, budum bedem.